Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Suelen e aqui eu compartilho meu desenvolvimento espiritual e intelectual. Hoje nós vamos falar sobre Sylvester Stallone. Não, calma, tá certo, esse vídeo mesmo, esse canal mesmo, mas eu vou contar pra vocês uma história sobre a vida dele que eu não sei se vocês conhecem. Acontece que o Sylvester Stallone nunca foi, pelo menos não depois de Rock, o queridinho dos castings de Nova York. Acontece que ele foi rejeitado muito mais de 10 vezes por alguns deles, por algumas produtoras, que não queriam de jeito nenhum aceitar ele como ator. Até que ele decidiu escrever o próprio roteiro. Já que ninguém queria dar oportunidade para ele, ele criou essa oportunidade para si. Mais do que isso, ele criou um roteiro incrível, que todo mundo queria. Mas ele queria atuar naquele filme. Ele fez o roteiro para ele mesmo. Então, ele não queria vender para nenhuma produtora, mesmo o roteiro valendo milhões. Sim, o roteiro estava valendo milhões. E se eu contar para você que apesar do roteiro estar valendo milhões e ele se negar a vender, ele estava passando por sérias dificuldades financeiras. Na semana em que ele apresentou o roteiro para uma produtora, ele simplesmente teve que vender o cachorro dele para ter dinheiro para comer. Porque ele e a esposa estavam sem dinheiro, sem comida, e essa foi a única forma que ele encontrou de conseguir dinheiro. E parece meio absurdo eu falar para você aqui que ele estava prestes a ficar muito rico, ganhar muito dinheiro por um único roteiro, e ele não querer fazer isso, não querer vender o roteiro, porque ele queria atuar. Sim, eu confesso que quando eu li, eu também fiquei com o pé atrás. Eu falei, cara, como assim? Ele poderia simplesmente ter vendido o roteiro, não ter atuado, mas ter ganhado muito dinheiro em cima disso. Inclusive, ele ia ser considerado um roteirista renomado pelo valor que estavam querendo pagar por esse roteiro. Mas ele tinha uma coisa que todo mundo que está no primeiro quilômetro, assim como nós falamos do vídeo anterior, se você não assistiu, corre e assiste primeiro, depois volta nesse, porque você vai entender o que eu quero dizer com o primeiro quilômetro. Todo mundo que está vivendo o primeiro quilômetro precisa ter uma coisa: precisa ser imune a rejeições. Você vai receber muitos nãos durante a sua trajetória. Você vai receber muitos nãos, vai ser rejeitado muitas vezes, vai bater em várias portas e nem sempre elas vão se abrir. Acontece que isso aconteceu com Sylvester e ele tinha um propósito muito claro. Ele queria ser ator. Por isso ele criou o roteiro. Se ninguém queria dar oportunidade para ele ser ator, ele faria isso por ele. Ele criaria um roteiro, um papel perfeito para ele atuar. E foi o que ele fez. Por isso ele não podia abrir mão do roteiro, ele não podia abrir mão daquela história que ele criou para ele mesmo, porque ele deixou claro, essa história é minha história, eu quero contá-la, eu quero demonstrá-la, eu quero representá-la. Eu não quero que outra pessoa faça isso, senão eu. Em uma das conversas com os produtores, ele falou que preferia queimar o roteiro a vender a história e não poder atuar. Isso é muito... você fica tipo, cara, como assim, Suelen? Isso parece muito absurdo na minha cabeça. E sim, pode ser extremamente absurdo, mas hoje em dia todo mundo conhece Sylvester Stallone. E se ele tivesse deixado pra lá, se ele tivesse aceitado aquilo, falado, cara, ninguém me quer como ator, ninguém acredita no meu potencial, então eu vou deixar isso pra lá e não vou correr mais atrás disso, ele não seria a pessoa, o cara que ele é hoje. Ele não seria reconhecido pelo trabalho dele como ator e roteirista como ele é hoje. Ter este propósito claro e ser imune à rejeição fez com que ele decidisse por atuar. Fez com que ele decidisse não abrir mão, independente da quantidade de vezes que ele foi rejeitado. Ele decidiu não abrir mão de realizar aquele propósito, de viver aquilo que ele estava sonhando, de atingir aquela meta. E é por isso
que ser imune à rejeição é uma das principais características das pessoas que têm muito sucesso hoje. Acontece que independente de quantas vezes forem rejeitados, de quantas vezes ouviram não, hoje em dia eles são quem são, porque apesar disso, eles continuaram firmes e não desviaram da rota. Não foi só o Sylvester Stallone que passou por isso. A Oprah também passou por isso. Grandes nomes que nós conhecemos hoje em dia passaram por isso. Ouviram muitos nãos, ouviram que esse propósito, que esse objetivo que eles tinham era inteiramente louco, fora da casinha, que nunca ia dar certo. E hoje em dia nós conhecemos eles justamente por essas ideias loucas, absurdas, fora da casinha que eles conseguiram realizar. É por isso que ser imune a rejeições é extremamente importante. Nos próximos vídeos nós veremos quais são as outras características que fazem com que essas pessoas tenham sucesso. Por que algumas pessoas conseguem passar do primeiro quilômetro, atravessar a órbita, atravessar a gravidade e ir para a órbita da Terra, e outras simplesmente acabam explodindo no primeiro quilômetro e largando mão dos seus planos e projetos? Isso nos próximos vídeos. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia. Um beijo no coração de vocês. Não se esquece de curtir, compartilhar. Comenta aqui se você conhecia a história do Sylvester Stallone. Se você conhece a história de alguma outra pessoa que também foi imune à rejeição, que também foi muitas vezes rejeitado, mas ultrapassou isso, resolveu esse problema e conquistou muita coisa na vida, coloca aqui embaixo. Coloca o nome aqui pra gente conhecer, pra gente saber de mais pessoas. Afinal, histórias inspiradoras e motivadoras são sempre bem-vindas. Bom, é isso. Se inscreve no canal, curte para esse canal crescer e alcançar ainda mais pessoas. E é isso. Um beijo no coração de vocês e até a próxima!